Boa noite, paz seja convosco, Deus te abençoe, que bom que você está aí na nossa live da Escola Bíblica. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, mas você deve estar perguntando, cadê o pastor Marcos? Eu achei que ia estar ali, mas quem está é o pastor Renato. Mas vamos comigo assim mesmo? Vamos estudar a palavra. Mas aonde você estiver, feche o seu olho neste momento e vamos orar e agradecer a Deus por esta oportunidade. Pai bendito, Deus soberano, obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de aprender contigo. Ó Deus, de estar aqui ministrando a Tua palavra. Abençoe cada vida, Senhor, que está nos assistindo, aqueles que entrarão aí na rede social para compartilhar conosco, meu Pai. Que o Senhor seja com cada um deles, abençoando e guardando em nome de Jesus. Deus nos conduza, Espírito Santo de Deus seja conosco, abençoe minha vida, a vida do Mateus que está aqui nos ajudando, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está chegando aí, já mande aí o like, já compartilhe com alguém, com um amigo, e dá um oi aí para mim saber que tem gente aí, gente. Dá um oi aí, por favor. E só para mim saber quem está aí. Daí, ó, paz seja contigo. Glória a Deus. Tem gente aí, produção? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Irmãos, então paz seja convosco. Hoje o nosso estudo é chamado A Tua Vara e o Teu Cajado Me Consolam. Nós vamos aprender um pouquinho desses dois instrumentos aí relatados na Bíblia. Então, para a gente começar, nós vamos pegar aí a Bíblia e abrir no Salmo 23. Então, vamos abrir no Salmo 23 e estudar a palavra de Deus. Vamos abrindo aí, compartilhe aí, mande o link para os seus amigos, pessoal da igreja, e vamos participar. Oi Marília, paz seja contigo. Salmo 23, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem está chegando agora, Salmo 23, Salmo 23, versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Paz seja convosco, Roberta, Aline, paz seja convosco, Deus abençoe e boa noite. Bom, nós vemos aqui o Salmo 23, está aí para a gente estampado. Esse salmo, ele é muito interessante para a gente observar. Se a gente pudesse aí, estudaria versículo a versículo. Mas hoje nós vamos nos ater ao versículo 4, especificamente no final dele, na letra B aí, na parte B do versículo, onde diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, a Bíblia chama o Senhor, chama Jesus de pastor, e ele nos compara a ovelhas do seu rebanho. E a gente, ao ler o Salmo 23, na maioria das vezes a gente não entende essa profundidade que é tratada aqui. E esse salmo é um dos salmos mais bonitos da Bíblia, se não o mais bonito, né? Escrito aí por Davi. E Davi faz essa comparação do pastor de ovelhas e as ovelhas com Cristo e o teu povo. E Davi tinha essa vasta experiência de pastor de ovelhas, porque afinal de contas, ele foi um pastor de ovelhas e ele tinha muita experiência nessa área. E tudo aquilo que ele vai contar para a gente aqui, que a gente vai estudar, a gente vai perceber que tem muito a ver com a igreja. Bom, primeiro a gente precisa aprofundar aí no trecho que nós lemos, que é: a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Então vamos lá, a gente precisa entender cada um desses instrumentos. O pastor de ovelha, lá no Oriente Médio, quando ele saía para levar as suas ovelhas para pastar, ele tinha dois instrumentos básicos, a vara e o cajado. E vale a gente entender para, de repente, a gente não usar de forma incorreta
essas duas situações. Quantas vezes você já não veio no culto e foi ali dado uma palavra e você de repente disse assim, hoje foi só cajadada. Alguém já escutou isso? Alguém falando assim, hoje no culto foi só cajadada. Então nós vamos entender um pouquinho aí, amém? De cada um desses termos. Primeiro, vamos lá entender a vara. A vara era um bastão que era escolhido pelo pastor na primeira vez que ele ia cuidar das ovelhas. Era uma das primeiras ferramentas. Ele ia até o mato, até os arbustos, colhia ali um arbusto, né? Arrancava do solo, e ali com a sua faca ele ia limpando, tirando os galhos, os pequenos galhos, e aquela parte mais larga da base, que encontrava ali com o encontro entre a raiz e o tronco, ela era arredondada e alisada, ficava parecendo uma clava. Feito isso, o pastor ele ficava treinando, atirando, arremessando aquela espécie de arma, né, com rapidez e precisão, porque ele ia treinando, porque a vara em si é um instrumento de defesa do pastor. Defendia tantas ovelhas como servia para o pastor se defender também. A vara era como se fosse uma extensão do braço do pastor, além de ser um instrumento para disciplinar e corrigir as ovelhas rebeldes que insistiam em afastar do grupo. E o que representa a vara? Então vale a gente entender o que representa a vara. Então, ela era uma arma de defesa, era uma arma de disciplina, que simbolizava também a força, o poder e a autoridade. Era um pedaço de pau curto, com a ponta arredondada, e que, num desvio da ovelha, o pastor lançava aquilo ali e aquela ovelha voltava. Era um instrumento de disciplina. E ele demonstrava a autoridade do pastor. Como exemplo, a gente pode pegar lá no Velho Testamento, Moisés. Moisés, ele tinha a vara ali de Moisés, ela representava o poder, ele era o representante de Deus diante de Faraó para chamar, para que o povo fosse liberto do Egito, da escravidão do Egito. A vara representa então essa autoridade. Era uma arma de poder, era autoridade, defesa, e era uma fonte contínua de conforto para a ovelha. E sabe o que a vara representa na Bíblia? Ela representa a palavra falada, que expressa a vontade de Deus no trato com os homens. Significa a autoridade de Deus em que nós podemos confiar. Boa noite aí, Francisco e Edson. Paz seja convosco, amém? Gente, e é tão interessante quando a gente vai analisando mais a fundo a questão da vara, porque olha só que interessante, quando uma ovelha, ela se perdia ali, ela saía um pouco fora do grupo de ovelhas, e ela era atraída por uma erva, e ela ia até comer, mas aquela era uma erva venenosa, uma erva perigosa, o pastor, ele lançava a vara, e a ovelha extraviada era atingida, e ela volta para o grupo. Quando a gente analisa a ovelha e a disciplina que a vara exercia sobre ela, a gente pode entender aqui que a palavra de Deus é que alcança o pecador. A vara alcança aqueles que estão extraviados e ela vai diretamente aos nossos corações para nos corrigir e nos convencer da nossa conduta errada. Então, quando a gente entende mais o Salmo 23, nós entendemos muito bem que a vara e o cajado, eles têm uma função muito mais além do que a gente vê aqui. Porque muitas vezes a gente não entende a profundidade do Salmo 23 quando entendemos dessa forma. Então, a palavra de Deus representa aqui, a vara representa a palavra de Deus. A palavra de Deus é que disciplina, é que corrige, é que é lançada e traz o pecador arrependido, aquela pessoa que estava desviada, que estava extraviada, que ela volta para a presença do seu pastor, ou seja, ela volta para os caminhos do pastor.
ela chega prontamente ao coração daquele que está desviado. Assim é a palavra de Deus. E uma coisa muito interessante é que a vara, ela era utilizada também para examinar e contar as ovelhas. Irmãos, você sabia que a ovelha, na sua lã, como é uma lã densa, ela poderia esconder muitas coisas, sejam feridas, doenças, lesões. Então, a lã, ela podia enganar muitos, mas o pastor, com seu olhar minucioso, ele usava a vara também para ali examinar a ovelha. Porque aos nossos olhos, para quem não é pastor de ovelhas, ele olha e não consegue distinguir uma ovelha sadia de uma ovelha doente. Mas o pastor atento, ele utiliza-se da vara para abrir o pelo, para abrir a lã do animal e examinar, ver aquilo que está oculto, as lesões, as feridas. E ali ele descobre. Quando ele descobre, ele vai tratar tudo aquilo. Olha só que maravilhoso quando a gente traz isso para o nosso dia a dia com Cristo, para o nosso dia a dia com Deus, com a nossa intimidade com Deus. Quando a gente deixa Deus nos examinar, quando a gente deixa Deus sondar nossos corações e a gente não foge, a gente não esquiva, Deus vai tratando. E com Deus não tem como esconder ali atrás de nenhuma máscara. E Deus vai mostrar o que vai ser usado. Amém? Então é muito interessante quando a gente analisa dessa forma, porque nós também somos assim, somos como as ovelhas. Afinal de contas, a própria Bíblia nos compara a ovelhas de Cristo. E tal qual como as ovelhas, que muitas vezes vão pela sua vontade própria, a vara, que é a palavra, serve como autoridade, serve como palavra para nos trazer para a presença de Deus. Ele sonda os nossos corações. Então, da mesma forma que a ovelha, na sua lã, esconde as feridas, esconde as lesões, a palavra de Deus, ela penetra no nosso íntimo e ali vai tratando nos nossos corações, tirando as lesões, seja as lesões no coração, seja as nossas dificuldades, mágoa, rancor, ódio. Deus quer sondar o nosso coração e trabalhar no nosso coração para que nós sejamos consolados. A vara, então, nada é mais do que proteção. Então, quando a gente olha aí e vê a tua vara e o teu cajado me consolam, é muito profundo. Se confiarmos então em Deus, porque o Salmo 23 também é um salmo de confiança, se a gente confia em Deus, tem consolo, conforto, proteção e muito mais para as nossas vidas. Amém? Quem está aí pode dizer um amém, diga amém aí para a gente. Deixa eu ver quem está aqui, Sirlane, Esther, Francisca, Cirlei, Edson, Francisco, amém? Sejam bem-vindos aí, Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Bom, vamos abrir aí a nossa Bíblia em Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 37, para a gente fortalecer ainda mais o que a gente tem falado aqui sobre esse instrumento do pastor para proteger a sua ovelha, o seu rebanho. Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 37. Todos acharam? Eu posso ouvir um amém daqui, hein? Amém. Então vamos lá? Ezequiel 20, 37, diz assim: E vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo do concerto. Aqui, irmãos, é uma palavra do profeta Ezequiel falando a respeito das coisas que que aconteceram, né? Depois que o povo foi disperso, muita coisa aconteceu, o povo se desviou de Deus. E aqui a palavra vem falando que vai passar por baixo da vara, sobre a vara, para haver conserto, para haver ajustes. Então aqui mostra, eu peguei esse texto para demonstrar que a vara era usada para contar
e examinar para certificar se estava bem, se a ovelha está bem. E a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro para examinar aquilo que não está bem, para que Deus, com o seu bálsamo, venha nos curar, venha nos restaurar e nos trazer fortalecimento. E Davi, ele estava tão ciente disso, que ele escreveu o Salmo 23, mas também tem uma passagem muito bacana lá em Salmo 139. Vamos abrir? Salmo 139. Salmo 139. Vamos lá, todos nós. Salmo 139, a partir do versículo 23. Nós estamos falando aqui que a vara serve para examinar a ovelha, para ver ali dentro, se dentro daquele pelo há alguma ferida, alguma lesão. E olha só que bacana o que o salmista diz aqui a respeito disso. Salmo 139, 23. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi dizendo: examina-me, sonda-me, Senhor, conhece e prova-me e conhece os meus pensamentos. Ou seja, Senhor, examina, vê se há em mim algum caminho mau, certifique-se de que tudo está bem. Quando a gente compara as nossas vidas às ovelhas, a ovelha, ela é coberta ali pela lã. E a lã, ela pode representar muito bem, sabe o quê? O ego, o nosso ego, a nossa vontade própria, a nossa autoafirmação, o orgulho. O orgulho. E aí a gente tem que muitas vezes deixar que Deus trabalhe, que saia todo o ego, toda a vontade própria, todo o orgulho, para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa ir e tratar conosco. Amém? A vara então servia para essas coisas aqui que nós falamos. Servia como disciplina, como arma de defesa, simboliza o poder, a autoridade, porque a autoridade de Deus está na palavra de Deus. E esse instrumento de proteção, assim como era usado para afastar os predadores, os lobos, os coiotes, os cães, as cobras, serpentes e outros animais, assim é a palavra de Deus. Ela serve para nos proteger, ela nos afasta do inimigo, do predador, e a Bíblia compara o inimigo como um leão que ruge, que está ali próximo a tragar aquele que deixar se levar, né? Então, a palavra, ela serve para isso aí, para afastar os predadores, serve para afastar a serpente, serve para afastar o inimigo. Irmãos, então é muito mais profundo quando a gente entende o significado desses dois instrumentos, a vara e o cajado. E quando a gente entende que essas duas situações nos trazem consolo e fortalecimento, a gente vê o Salmo 23 de uma outra perspectiva. A gente entende o Salmo 23 de forma mais profunda, ok? Então, recapitulando aqui, a vara representa proteção, simboliza força, poder e autoridade, é um instrumento de disciplina, é um instrumento de proteção, amém? E, dando sequência, nós vamos para a segunda parte, né? Então, se a gente confia em Deus, haverá consolo, conforto e proteção para as nossas vidas. E o segundo instrumento que fala aí é o cajado. E aí eu quero perguntar para os irmãos aí, quem está aí, responde para a gente. Você já ouviu a expressão, hoje só foi cajadada no culto? Hoje o pastor só deu cajadada? Quem já ouviu essa expressão aí? Quem já em algum momento ouviu alguém dizer, hoje o cajado desceu?
Muitas vezes a gente entende o cajado como uma arma, como uma forma de repreensão. A gente entende cajado como algo que foi dito ali para nos chamar a atenção, para nos corrigir. Mas o cajado não é isso. A vara até pode ter esse significado, até tem esse significado, mas o cajado vai muito mais além. O cajado, ao contrário da vara, que era um pedaço de pau menor, curto, com a ponta arredondada, que era treinado para ser lançado, para proteger a ovelha, o cajado ele é diferente. Já é um pedaço de pau longo, fino e com a ponta arredondada. Então, vou pegar aqui para vocês algo que podia ser parecido com um cajado. Então, nós temos aqui, um pedaço, é de cano, né, claro. Um pedaço de cano, pintado de preto, fino e com a ponta arredondada. Ok? Então, aqui é um exemplo de uma espécie de cajado. E ele era dessa forma, né? É uma vara longa, fina, com um gancho na extremidade. E aí nós vamos entender por quê. O cajado, ele servia para trazer as ovelhas para próximo do pastor. Ele servia para puxar a ovelha. E aqui eu quero aproveitar para vocês aqui e trazer aqui a ovelha. Ela é temosa, né? Ela é temosa. Tá aí a ovelha, ó. A ovelha, ela está ali e o pastor, ele puxa a ovelha usando o cajado para um contato mais próximo, para trazer a ovelha mais para próximo dele. Então, essa ideia de que o cajado é uma forma de repreensão, de correção, ela está errada, porque o cajado, ele representa, sabe o quê? O cajado, ele representa o Espírito Santo de Deus. O cajado, ele serve para trazer a ovelha para um contato mais íntimo com o pastor. Ele é usado para pegar a ovelha e trazer para perto do pastor. E ela é atraída para perto do pastor, para a intimidade do pastor. E a ovelha sente a diferença entre a vara e o cajado. Porque o tratamento com o cajado não é algo grotesco, não é algo violento, mas é algo com amor, com carinho, que o pastor usa para trazer a ovelha para perto de si. E quando ele traz para perto de si, ele faz um exame mais detalhado. Ele tem, vamos dizer, ele tem um momento de intimidade com a ovelha. Ele puxa a ovelha para perto de si. Olha só que bacana quando a gente entende que o cajado aqui representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, quando ele atua em nós, ele nos traz para perto de Deus, para nós termos intimidade com Deus. E aí a gente fica próximo, a gente não está distante de Deus. A gente está próximo do pastor. Amém? E o cajado, ele tem essa característica de trazer para perto. E você sabia que as ovelhas, elas são teimosas e elas costumam cair no mesmo erro. Elas costumam vacilar e muitas vezes o pastor precisa estar ali com o seu cajado para trazer a ovelha para perto de si. O cajado também ele é usado para dirigir, para controlar, para levar as ovelhas para o caminho certo. E aí a gente faz uma analogia com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia em direção a um novo trilho para atravessar e nos ajudar nos momentos difíceis, para que nós venhamos aprender o caminho certo. A Bíblia não diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? O Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça,
Ele vai nos guiar até o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em João 16, 7, versículo 8 também. João 16, João 16. Ô, gente, tem alguém aí na live aí, por favor? Deixa eu ver. Isso. Ah, porque eu atualizei aqui, ó. Ó, Verinha, que eu tinha falado até a Silane. Paz, Verinha. Adriana está sempre aí na escola dominical. Selma, Fatinha está assistindo. Irani, Marília. Sim, isso mesmo. Quando a mensagem é de exortação, todo mundo fala que é cajadada, mas não é. Oi, o Mar também chegou aí. Paz, e o Mar, Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos. Então, João 16, versículo 7. Cirlei também está aí. 16, 7 diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Vamos lá no versículo 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará. O que eu disse aqui para a gente? Que o cajado ele serve para dirigir, ele serve para conduzir a ovelha no caminho certo. E aqui o que diz a respeito do Espírito Santo? Que ele guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvidos, vos anunciará o que há de vir. A mensagem aqui, o tema do nosso estudo é: a tua vara e o teu cajado me consolam. E a gente vê que o cajado representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o Consolador, é aquele que vai nos direcionar o caminho, aquele que vai nos mostrar o caminho. E o instrumento, o cajado, ele é um instrumento que o pastor usa com muita ternura, com compaixão, com amor, porque ele, através do Espírito Santo, nós somos consolados, nós somos fortalecidos e nós também alcançamos a vitória. Irmãos, vale a pena falar aqui a ovelha. Por que a ovelha compara-se tanto a nós enquanto igreja? Você sabia que as ovelhas são muito temosas? Não por vezes, nós também muitas vezes somos temosos, né? Muitos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, são frutos dos nossos próprios erros, né? Do nosso egoísmo, da nossa autoafirmação, da nossa teimosia. E a ovelha, muitas vezes, ela cai no mesmo erro. A ovelha, ela se sente atraída muito facilmente pelas coisas. Muitas vezes, ela se sente atraída por um arbusto que está muito distante, muito longo, em lugar íngreme. E ela sai do bando, do meio do rebanho, e vai seguir a sua vida. Só que por muitas vezes ela vai por lugares íngremes, sobe as montanhas, e como a lã dela é muito volumosa, ali no Oriente Médio tinha muitas árvores, muitos arbustos que tinham os espinhos. E por vezes as ovelhas ficavam agarradas, presas ao arbusto. E o pastor, com um cajado, com todo carinho, ele vinha tirando a ovelha daquele lugar aonde ela estava presa. E só o cajado para poder fazer isso. E ele usava o cajado. O cajado era usado também quando a ovelha, no seu desvio do meio do rebanho, ela caía num buraco ou estava presa em algum lugar.
o cajado era usado para puxar a ovelha para perto de si. E ela era usada, como eu disse, com muito carinho, com muita ternura, para perto do pastor. Então, o cajado representa o Espírito Santo de Deus. Enquanto a vara representa a palavra falada, que tem autoridade, que tem poder, que tem força, o cajado representa o Espírito Santo de Deus, que é aquilo, que com ternura, com amor, nos traz para Deus, nos traz para Jesus. E por isso que Jesus usa nas suas palavras, lá em João 10, 11, coloca aí para a gente, produção, João 10, 11. Hoje em produção é o Mateus, viu? Ele está ali, fica atrás da câmera, ali não aparece não, mas está ali na ativa. Amém? João 10, 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Jesus está dizendo aqui, eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Irmãos, e é tão interessante a gente ver isso na vida de Davi, que Davi viveu isso. No momento em que Davi foi levar ali alimento para os seus irmãos que estavam à frente de batalha, diante do exército dos filisteus e diante daquele gigante chamado Golias, que afrontava o exército e ninguém era capaz de enfrentar, Davi estava ali disposto a enfrentá-lo, mas Davi ia contra ele pelo poder de Deus. E em dado momento, Saul resolve então dar a sua armadura para que Davi pudesse usá-la e derrotar o gigante, e ir diante do gigante. Só que Davi, ele fala que ele não precisava daquilo, e por vezes ele enfrentou ursos, ele enfrentou leões para proteger as suas ovelhas, para proteger as ovelhas. Então, o local de treinamento de Davi foi o pasto, foi rebanhando as ovelhas. E ali ele usou todos esses instrumentos, com certeza a vara e o cajado, porque para escrever isso aqui, realmente alguém que teve uma experiência profunda com Deus e comparou a vida do pastor de ovelhas à nossa vida cristã. Então, nós vemos aqui que a vara representa a palavra falada e o cajado representa o Espírito Santo de Deus. E o que a gente aprende com tudo isso? Que a palavra falada, a palavra de Deus tem autoridade, ela nos traz proteção, ela é uma extensão de Deus, é um instrumento para nos corrigir, é um instrumento também para nos disciplinar, é um instrumento para nos trazer de volta para a presença de Deus. A palavra, ela é pregada, ela é dita e ela fica ali guardada no nosso coração. E por vezes nós, enquanto ovelhas, saímos da presença de Deus, vamos procurar as ervas venenosas, vamos até o lugar que nos oferece perigo e através da palavra falada, assim como a vara é arremessada sobre a ovelha extraviada, a palavra é lançada, a palavra que foi pregada, que foi dita em certo momento, em dado momento sobre as nossas vidas, ela volta ao nosso coração e ela faz com que nós voltemos ao grupo, nós voltemos ao rebanho. E por vezes, talvez, isso pode ter acontecido com nós, em momento de dificuldade, nós nos desviamos da palavra de Deus, em dado momento, a palavra vem sobre as nossas vidas e a gente meu lugar é na presença de Deus. Amém? Como um cajado pode ser para exortação se ele consola? O cajado, ele não é um instrumento de exortação. Foi o que a gente disse aqui antes. Por vezes, a gente ouve pessoas falar assim, hoje foi só cajadada, hoje o pastor deu só cajadada na igreja. Mas o cajado,
Assim como eu disse, aqui está um exemplo de cajado, não sei se vocês estão vendo aí. Ele tem essa ponta alongada, parecendo a ponta de um guarda-chuva, de uma bengala. Ele serve para trazer a ovelha para perto do pastor. E o cajado, ele simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Então, ele, como instrumento do pastor, que serve para trazer mais para próximo do pastor, ele é um instrumento para nos trazer, para nos colocar em intimidade mais com o nosso Deus, para nos colocar mais em intimidade com Deus. Ele não é um instrumento de exortação. E aí vale deixar claro, porque muitas vezes a gente podia entender isso, que ele era um instrumento de exortação por causa do que a gente ouve as pessoas falarem, que só foi cajadada naquele culto, que a palavra do pastor foi só cajado, mas não é isso. Ao contrário da vara, que era um instrumento de proteção, mas que representava o poder e a autoridade de Deus. Amém? A Maxone disse aí, ó, agora entendi. Olha quem está aí, gente, com a gente, Mário Douglas. Ô Douglas, Deus te abençoe, hein? Glória a Deus. Gente, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode colocar para a gente aí, viu? Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas, ele nos compara à ovelha. E ele nos ama, nos conhece e sonda o nosso coração. Entenda, meu irmão, a palavra de Deus, ela vem para sondar-nos. Ela vem, assim como o pastor vem com a vara e examina o pelo do animal para ver onde estão as feridas, assim é a palavra de Deus. Ela vem ao nosso encontro, sarando as nossas feridas. Ela vem como um bálsamo para as nossas feridas. E da mesma forma, aprenda, o cajado é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos aproxima mais de Deus. Óbvio, né? É o Espírito Santo que nos dá a direção, o caminho a seguir. Porque se não tivermos o Espírito Santo dirigindo as nossas vidas, nós vamos nos assemelhar à ovelha que é teimosa e que por vezes ela segue a sua vontade própria, quer se tornar independente de Deus e acaba caindo no buraco, acaba ficando presa nos espinhos. Mas, diferente disso, o pastor vem com um cajado para nos salvar. Mas prestamos bem atenção para não cair nos erros. Por vezes a gente vem, ora, pede a Deus direção, aí Deus vem com o seu cajado, nos trata, nos traz para a intimidade, mas muitas vezes a gente volta e cai no mesmo erro. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso vai gerando cada vez mais um afastamento de Deus, e não é isso que Ele quer de nós, né? O Salmo 23, ele mostra aqui, portanto, né, não deu para a gente trazer ele todo numa aula aqui, mas eu queria trazer para nós, né, esses dois instrumentos, a vara e o cajado. Nos consolam por quê? Porque na palavra de Deus há proteção, a correção. Então nós temos a quem nos consolar. E o próprio cajado é o Espírito Santo de Deus que nos consola, assim como nós lemos aqui em João 16, 7, 8 e no versículo 13 também. Então nós somos ovelhas, ovelhas do rebanho de Cristo. Gente, o Salmo 23 é maravilhoso, mas não dá muito tempo da gente passar ele aqui, mas ele é muito mais profundo do que o que a gente imagina. Ele traça muito bem aqui a restauração, digamos assim, né? Os salmos, eles são divididos em algumas partes, né? E esse salmo, ele representa aqui o homem restaurado pelo seu Redentor, que é Jesus Cristo. Então aqui, Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me em verdes pastos. A ovelha, ela fica tranquila nos verdes pastos, ou seja, onde ela tem alimento. Onde ela diz assim,
guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha só que interessante, você sabia que a ovelha, ela gosta de tranquilidade? Se as águas não forem tranquilas, a ovelha assusta muito fácil. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Deixa eu ver quem está dizendo aqui. A Adriana está dizendo aqui, acredito que a interpretação de exortação vem do uso do cajado de Abraão em Êxodo 17. Amém? Não seria Moisés, né? Seria Moisés, né? Vamos lá para ver? Michele, é isso mesmo, cajado não é bater não, viu? Cajado é carinho. Michele Flávia está participando aqui, ó. Disse que achou que cajado significava bater. Não é. É um instrumento do pastor para trazer para perto. Vamos aqui naquilo que a Adriana comentou aqui para a gente entender e compartilhar junto. Na realidade é Moisés, né? Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos e toma na tua mão a tua vara. Olha só, ainda há muita confusão entre vara e cajado. Entre vara e cajado. Então, assim, eu não sei se na Bíblia aí de vocês, vamos abrir aqui, a Adriana colocou aí, ó, Êxodo 17, 5 e 6. Aí está falando que Moisés, ele bateu, pegou a vara na mão e feriu o rio, né? E dali sobre a rocha saíram as águas. Então veja bem, aqui está falando em vara, não está falando em cajado. E muitas vezes a gente ouve a pessoa falar assim, o cajado de Moisés, a vara de Moisés. Mas aqui na realidade é vara, é um instrumento de Moisés. E vocês lembram que lá no início eu disse que a vara representa autoridade e poder? Pois bem, quando Moisés é chamado por Deus para ir e libertar o povo, ele dá autoridade para Moisés. Embora Moisés tivesse dado várias desculpas, que não sabia falar, que não conseguia ir, que ia acontecer se o povo não ouvisse, mas Deus foi tratando ali. Em cada uma das desculpas de Moisés, Deus foi tratando. E quando ele dá a vara para Moisés, ele está representando, você está me representando, você está aí indo com a autoridade que eu te dei, você está indo pelo poder que eu lhe concedi. E a gente vai ver que praticamente Moisés é o primeiro homem que Deus concede o poder ali de realizar milagres. E assim acontece durante cada um dos momentos que ele vai diante de Faraó pedir para que o povo seja libertos. Amém. Mas na Bíblia aí fala cajado, né? As interpretações aí, as linguagens, muitas vezes o tradutor, o tradutor colocou o cajado ao invés de vara. Então, vale aí a gente saber que na realidade aí é vara, não é cajado, tá? Não é cajado, é vara. O cajado é usado especificamente pelo pastor de ovelhas, ele tem a ponta arredondada para trazer a ovelha para perto de si. Amém? Então, mas está errado, pastor. Bom, depois de toda a explicação que a gente entendeu aqui, que a gente viu aqui, se a gente entende como vara, é muito mais fácil de entender, né? Porque a vara representa a autoridade. Mas, quando a Bíblia é traduzida, ela vai trazer na tradução da palavra, uma palavra que se assemelha ao nosso cotidiano, aquilo que a gente está mais acostumado. Porque se eu falo para você, é uma vara, de repente, a gente vai pensar na vara como uma vara de bambu, que alguns pais aí usaram para bater nos filhos.
Você recebeu varada, ô produção? Recebeu? De quê? Não lembra mais não, gente. A surra foi tanta que nem lembra mais de que tomou varada. Amém, irmãos? Deu para entender? Alguém tem mais alguma pergunta aí? Adriana, não tem problema se aí está escrito cajado, mas você entendeu que aquele instrumento que Moisés tinha representava a autoridade de Deus aí. Amém? Dá um joinha aí. Alguém mais, gente? A gente já vai terminar aí os nossos trabalhos de hoje, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos aqui para ouvir. Amém? Gente, esse estudo eu já tinha usado aqui no grupo missionário de adolescentes, né? Foi um momento muito bom. E ele é até derivado desse livro aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Eu não sei se vai dar para ver aí. O livro chama-se Nada Me Faltará. O autor dele é Philip Keller. O Salmo 23, à luz das experiências de um pastor de ovelha. Então, se você tiver oportunidade, né, leia esse livro. Se eu não me engano, é até possível você encontrar ele na internet, tá? Inclusive, esse livro aqui, foi alguém da igreja aqui que me emprestou, sabe? Eu gostei tanto dele. Sabe de quem que é esse livro, Mateus? Esse livro é do seu pai, Mateus. Se ele estiver na live aí, ele vai me cobrar depois, ó. Alguém tem mais alguma pergunta aí, gente? Nós podemos finalizar. Deixa eu chegar mais pertinho aqui, ó. Dá para ver o livro, ó. Dá para ver aí, produção? Tá beleza? Mais pertinho? Aí, ó. O livro é esse aí, gente, ó, da editora Betânia. Nada Me Faltará. Muito bom. Muito bacana, muito edificante o livro. Amém? Eu quero aqui então agradecer a cada um de vocês. Obrigado pela paciência, pelo tempo que você esteve aí. Selma, o nome do autor é Philip Keller. Philip com PH-I, 2 L's e P. Vou chegar de novo aqui na tela, ó. Tá bem, produção? Tá bom? Isso aí, ó. Bacana, né? Então beleza. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Muito obrigado. Vamos orar e agradecer a Deus. Antes de terminarmos, né? Quarta-feira nós temos aí, dia 30, o poder do sangue de Jesus. Vai aparecer aí, produção? Aqui? Deixa eu ver, a produção vai colocar ali pra gente. Ô, gente, esse menino é show de bola, hein? Então, quarta-feira, nós teremos aqui o início da campanha, o poder do sangue de Jesus. Proteção para a família. Nós vamos estar aqui durante 7 semanas aprendendo sobre o poder do sangue de Jesus. Nós vamos aprender os lugares, nós vamos ouvir sobre os lugares em que o sangue de Jesus foi derramado e o seu significado. Então, não percam, estejam aqui quarta-feira pela manhã às 9 horas e quarta-feira à noite às 20 horas. E para quem perdeu, amanhã tem culto de mulheres, né? Culto de mulheres aí, é o culto mensal de mulheres, terça-feira, mulherada está aí, abençoada aí, ó, vai estar trazendo, vai ser uma mensagem muito forte, eu não lembro o tema. Você lembra? Bacana, ótimo. O tema é florescendo em tempo de crise. Está aparecendo aí, produção? Tá. Florescendo em tempo de crise, culto de mulheres. No sábado, às 5h30, nós temos os cultos de adolescentes e à noite, às 19 horas, o culto de jovens aos sábados. É conferência, meu Deus. Estou esquecendo, gente. Ainda bem que produção está aqui. Gente, conferência, fogo e propósito. Amém? Dia 3 e 4. É porque está perto demais, gente. Meu Deus. 3 e 4, sábado agora e domingo. Amém? Então, nós teremos aí pastor Vinícius Silva, pastor Daniel Ribeiro, o nosso missionário Bruno também vai estar aí louvando a Deus. Amém? Então, vai ser um momento muito bom. Venha e participe. Nós contamos com o apoio de toda a igreja. Jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres. Ok?
Então, vamos embora, né? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo que aprendemos aqui, compartilhamos. Obrigado por esse pessoal abençoado aqui que esteve participando conosco. Dê um restante de noite a cada um deles, ó Pai, revigorante, Senhor. Ó Deus, que tudo que aprendemos aqui fique guardado no nosso coração. Deus abençoe a vida do Mateus, ó Deus que nos ajudou aqui. Leve em paz, os guarde e nos proteja em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo seja sobre cada um de vós hoje e para todo sempre. Amém. E de paz e até a próxima. Amém. Fui.